E pra mim foi bem difícil, né? Porque relacionamento pra mim nenhum dava certo, era sempre traição. Aí não podia confiar em amigo, porque teve o problema que eu fui estuprada, né? Eu tinha 17 anos e eu contei pros meus amigos, né? Eu falei, olha, aconteceu isso comigo. E os meus amigos, eles davam risada. Eles falam, pô, isso não é assunto que se brinca, você tava zoando com a nossa cara. Eu falei, não, eu tô falando a verdade. E eu fui na polícia, a polícia falou, olha, não tem o que a gente fazer. Aí, tipo, ninguém queria nada com nada, ninguém queria me ajudar, eu não tive apoio de amigo. Não deram importância, assim. Minha mãe só chorava, meu pai colocava a culpa na minha mãe, meu irmão falava que era mentira. E eu não tive, assim, não tive um acolhimento, né? A palavra certa, assim, um acolhimento. Então, eu meio que vivi isso sozinha. Então, foi muito difícil pra mim. Eu precisei amadurecer muito cedo e falar, não, eu vou passar por isso. E eu não passei por psicólogo, não passei por psiquiatra, não passei por nada. Eu fui no médico, fiz os exames, tomei muito remédio. Assim, eu quase morri nessa época. Porque eu tomei um negócio que chama coquetel, que são vários remédios. E um deles me deu reação, que é a amoxicilina. E deu reação no meu corpo inteiro e eu tive início de uma parada cardíaca, né? Meu Deus. Então, minha mãe só chorava, ela não conseguia falar comigo. E assim, pra pedir pra me levar no hospital, eu tinha que pedir pra minha vizinha. Porque minha mãe não tinha condição, meu pai não tinha condição, sabe? E aí eu meio que fui enfrentando as coisas sozinhas, até eu conhecer ele, né? E a gente compartilhar dessas histórias junto, da gente se acolher, da gente se entender e saber lidar, sabe? Quando um tá com dor, quando o outro tá se sentindo mal, a gente sabe o que fazer, né? Porque a gente passou por isso junto. A nossa história bate muito uma com a outra, né? E a dor que ele sente, você já conhece. Sim, e a dor que eu sinto, ele conhece. Então meio que encaixa assim mesmo, sabe? E assim, quando eu escolhi gostar dele, eu falei assim, olha, eu vou ficar com você. Quando ele comprou o anel, a gente não namorou, a gente noivou. A gente pulou a parte do namoro. Entendi. Então vocês se conheceram, decidiram que vocês iam começar a ficar e depois foi noivado, não Porque foi namoro. Foi uma coisa muito intensa, foi uma coisa muito forte que a gente sentiu um pelo outro. E ele foi e comprou aliança de noivado. E ele falou assim, você quer ser minha noiva? Eu falei, quero. Tipo, ali eu já escolhi a pessoa que eu queria casar, a pessoa que eu queria pro resto da minha vida. Né? Então, até hoje... A gente só não casou por causa da pandemia, né? Porque... Mas vai rolar. Só que... E aí eu acho que o começo também, esse começo que a gente decidiu ficar junto e enfrentar, assim, também foi uma coisa que muita gente hoje tem como algo leve, mas nunca foi nada leve, né? Porque o começo foi muito duro, assim, porque tudo que a gente postava junto, né? Tudo que a gente fazia, todos os lugares... Cara, era, putz, nossa, bonita sua filha, nossa, bonita sua neta. E ela também. E aí eu falava assim, cara, as pessoas, elas não entendem que, às vezes, eu não consigo, por exemplo, eu demorei muito tempo da minha vida para entender que relacionamentos que eu tive no passado, eles tiveram problema porque a pessoa que tinha uma idade próxima a minha ou um pouco mais velha, me remetia a problemas que eu tive com a minha mãe. Então, às vezes eu estava me relacionando com alguém que tinha uma aparência ou tinha uma maturidade um pouco mais velha, e, mano, aquilo me deixava mal, sabe? E aí, quando eu conheci a Leti e tal, não sei o que, eu falei assim, cara, eu posso ser e eu posso gostar de uma pessoa sem ter os traumas que eu tinha antes. Ela não te causava isso? Não me causava isso.